No auge de uma festa glamourosa no Vale do Douro, a minha namorada disse-me com repulsa: sai da foto, o teu rosto estraga a estética. Ela queria uma foto perfeita para o Instagram com o seu novo amigo fotógrafo. Eu atendi ao seu pedido. Saí da foto, entrei no meu Mercedes e fui embora, levando comigo o que realmente criava essa estética, o meu dinheiro. Ela ainda não sabia que, em 5 minutos, a sua vida luxuosa se transformaria no inferno. Eu não percebi que tinha me tornado um fantasma na minha própria vida até olhar o perfil do Instagram dela. Nós estávamos juntos há 3 anos, vivendo em um apartamento de luxo no Chiado, em Lisboa, há 2. Se você rolasse o feed da Beatriz até 2023, eu estava lá. Haviam fotos nossas caminhando em Sintra, jantares românticos, legendas que realmente usavam o meu nome. T. Mas se você olhasse os últimos 6 meses, eu tinha desaparecido completamente. A transição foi sutil, quase imperceptível no início. Primeiro, o meu rosto foi substituído pela mão dela segurando um copo de café caro. Depois, eram apenas fotos dos looks dela. E, finalmente, era apenas ela, posando sozinha em lugares para os quais eu a tinha levado no meu carro, comendo jantares que eu tinha pago, usando joias que eu tinha comprado. Eu já não era o namorado. Eu tinha me tornado a equipe de produção não remunerada. Eu pagava 2.500 euros de aluguel por mês naquele apartamento, porque ela insistia que precisávamos daquela luz natural específica para os vídeos. Eu pagava o leasing do Mercedes que ela se recusava a dirigir porque tinha medo de estacionar nas ruas estreitas de Lisboa. Eu financiava as viagens, os brunches e os investimentos na tal marca pessoal dela. Em troca, eu tinha permissão para existir no plano de fundo, desde que não fizesse barulho e não estragasse o enquadramento dos stories diários dela. E então, o Lucas apareceu. A Beatriz conheceu o Lucas em um evento para criadores de conteúdo na LX Factory. Eu a incentivei a ir, achei que seria bom ela fazer amigos. Grande erro. Ela voltou para casa radiante naquela noite. Lucas era um visionário, dizia ela. Lucas entendia estética como ninguém. Lucas era um fotógrafo que só trabalhava com filme analógico porque o digital era frio demais. O que ela esqueceu de mencionar, e que eu descobri rapidamente, era que o Lucas também estava desempregado, dormia no sofá de um amigo e nunca na vida tinha se oferecido para pagar um café. A primeira vez que o conheci, ele me olhou como se eu fosse o garçom. Estávamos em um bar no topo de um hotel na Avenida da Liberdade. Eu convidava, claro. Ele usava calças de linho largas demais e anéis de prata suficientes para disparar um detector de metais no aeroporto. Enquanto bebia um gin tônico de 25 euros que eu pagaria, ele perguntou o que eu fazia. Quando respondi que trabalhava com logística e cadeia de suprimentos, ele sorriu com aquele ar de superioridade insuportável. Disse que era muito estável e corporativo. Disse que a Beatriz precisava de alguém que a fizesse voar, não alguém que a prendesse ao chão. A Beatriz riu. Ela tocou no braço dele, não no meu, e concordou, dizendo que eu era muito racional e não entendia o lado artístico da vida. Naquele momento, eu tomei um gole da minha cerveja e disse que o lado artístico custava dinheiro e alguém tinha que financiar o voo. O clima pesou. O olhar que ela me lançou foi de puro veneno, como se eu tivesse cometido um crime por lembrar a realidade. Mas a dinâmica já estava estabelecida ali. Eu era a carteira, o motorista e a rede de segurança. O Lucas era a musa e a validação. Nas semanas seguintes, o Lucas começou a estar em todos os lugares. Ele estava no nosso apartamento quando eu chegava cansado do trabalho, planejando conteúdo com ela. Ele estava no banco do passageiro do meu carro enquanto eu os levava para Sintra ou Cascais para gravar nos fins de semana. Eu me tornei o intruso na minha própria relação. Mas o primeiro grande choque, o primeiro momento em que algo estalou dentro de mim, aconteceu numa terça-feira qualquer. Eu cheguei em casa mais cedo e encontrei uma jaqueta minha, uma jaqueta de couro italiana que custou quase 1.000 euros. Jogada no sofá. Mas não estava apenas jogada. Tinha cheiro de cigarro barato e um perfume amadeirado que eu não usava. Era o cheiro do Lucas. Quando questionei a Beatriz,
Ela revirou os olhos e disse que emprestou para ele compor um look para umas fotos, porque a minha energia era pesada demais para aquela peça, mas no Lucas ela ganhava vida. Ela tinha dado as minhas roupas para ele usar. Eu engoli em seco. Engoli porque amava a versão dela de 3 anos atrás e achava que era apenas uma fase. Mas o verdadeiro golpe veio quando olhei a fatura do meu cartão de crédito naquela noite. Havia uma cobrança de 400 euros em uma loja de equipamentos fotográficos. Eu perguntei se ela tinha comprado algo para o celular. Ela disse, sem nem olhar para mim, que o Lucas precisava de uma lente nova para capturar a essência dela melhor, e como ele estava investindo tempo nela, era o mínimo que podíamos fazer. Nós. Ela disse nós. Eu estava financiando o equipamento do cara que estava lentamente tomando meu lugar. Eu não disse nada. Apenas fechei o aplicativo do banco e senti um frio no estômago. Eu não sabia, mas aquele era o início do fim. O fim não aconteceria com gritos, mas com uma viagem para o Vale do Douro. A Beatriz passou um mês falando sobre a Festa Branca de Verão. Era um evento exclusivo numa vinícola de luxo no Douro, a 3 horas de Lisboa. Todos os influenciadores estariam lá. 3 dias antes, ela me avisou que eu precisaria dirigir porque ela queria beber e o Lucas, convenientemente, não tinha carteira de motorista. Eu perguntei por que o Lucas iria. Ela bufou, dizendo que ele iria para gravar o conteúdo. Eu concordei em dirigir, não por submissão, mas porque, inconscientemente, eu queria ver até onde aquilo iria. Eu queria ver se havia um limite para o desrespeito. No dia da festa, fazia 35 graus. Eu vesti uma camisa de linho branca impecável e calças de alfaiataria, exatamente como o código de vestimenta exigia. Eu me sentia bem. Mas quando entrei na sala, a Beatriz e o Lucas já estavam prontos. Pareciam um casal de revista. Ela com um vestido de seda que deixava as costas nuas, e ele com uma camisa transparente ridícula. A Beatriz me olhou de cima a baixo com desprezo e perguntou se eu ia mesmo usar aquilo, dizendo que eu parecia um funcionário de escritório em férias. O Lucas riu e ajustou os óculos de sol dentro de casa. Saímos para o carro. Eu carreguei as malas dela e a mochila pesada de equipamentos do Lucas, porque ele disse que precisava poupar os braços para as fotos. A viagem de 3 horas foi uma tortura psicológica. Eles foram no banco de trás do meu carro. Eu era o motorista particular. Eles riam de piadas internas, fofocavam sobre pessoas que eu não conhecia e criticavam as roupas dos amigos. Nenhuma vez a Beatriz me perguntou como foi a minha semana. Nenhuma vez ela me tocou. Eu olhava pelo retrovisor e via a mão dela roçando o joelho dele. Quando chegamos à vinícola no Douro, o cenário era espetacular. Colinas verdes, o rio brilhando lá embaixo, carros de luxo alinhados. Estacionei, saí e abri a porta para ela. Ela não agradeceu. Saiu, ajustou o vestido e imediatamente se virou para o Lucas, dizendo que a luz estava perfeita. Eles caminharam na frente. Eu os segui, segurando a bolsa dela e a lente extra dele, como um servo leal. Nos dirigimos para o local principal das fotos, uma parede floral enorme. Havia uma fila de pessoas esperando. Quando chegou a nossa vez, a Beatriz entregou o celular dela para o fotógrafo do evento e puxou o Lucas para o lado dela. Eles posaram, fizeram carão, riram falsamente. Flash, flash, flash. Então, o fotógrafo, talvez sentindo pena de mim, perguntou se o cavalheiro queria se juntar. A Beatriz hesitou. Eu vi o cálculo nos olhos dela. Ela olhou para o Lucas, depois para mim, e com a voz tensa disse para eu entrar. Eu entrei. Fiquei ao lado dela e coloquei a mão na cintura da mulher com quem eu vivia há 2 anos, a mulher cujo aluguel eu pagava. Sorri. A Beatriz ficou rígida. Ela se afastou de mim, inclinando-se para o Lucas. O fotógrafo levantou a câmera, mas a Beatriz levantou a mão e disse para esperar. Ela se virou para mim. Não havia amor nos olhos dela. Apenas uma vaidade fria. Ela disse alto o suficiente para que as 10 pessoas na fila ouvissem. Tiago, podes te mover, por favor? Estás a apertar a foto. Eu disse calmamente que estava apenas ao lado dela.
Ela revirou os olhos e soltou a frase que mudaria tudo. Sim, e está a ficar visualmente poluído. A estética é etérea e tu pareces rígido. Simplesmente sai da foto. A tua cara está a arruinar a estética. Põe-te atrás da câmera e segura a minha bolsa. O Lucas abafou uma risada com a mão. As pessoas na fila se mexeram desconfortáveis. Eu olhei para ela. Vi a maquiagem pesada, o desespero por aprovação de estranhos, o vazio absoluto. Algo dentro de mim se quebrou. Ou melhor, algo se consertou. Perguntei se ela queria mesmo que eu saísse da foto. Ela fez um gesto com a mão para me enxotar, como se eu fosse um cão vadio, e disse: pelo amor de Deus, vai logo. Naquele momento, o som de uma corrente pesada se partindo ecoou na minha mente. Eu disse tudo bem. Deixei a bolsa dela na grama, aos pés do fotógrafo. Não fui para trás da câmera. Eu simplesmente me virei e comecei a andar em direção à saída. Não olhei para trás, mas ouvi ela dizer para o Lucas se preparar para a foto. Ela achava que eu estava indo buscar bebidas ou fazer birra. Ela não sabia que estava vendo as minhas costas pela última vez. E ela definitivamente não sabia que a viagem de volta para Lisboa seria muito mais longa e cara do que a ida. Caminhei pelo jardim perfeitamente cuidado, passando pelas fontes borbulhantes e pelas mesas postas com cristais caros, sem correr e sem demonstrar raiva. Eu andava com o passo enérgico e decidido de um homem que acabará de perceber que estava na reunião errada e precisava sair dali imediatamente. Cheguei ao posto do valet na entrada da quinta, onde o rapaz responsável pelas chaves levantou os olhos, surpreso, pois a festa mal tinha começado e ninguém estava a ir embora tão cedo. Não dei explicações, apenas entreguei-lhe uma nota de 50 euros e pedi o meu carro com urgência, alegando uma emergência súbita para evitar conversas desnecessárias. Enquanto esperava, verifiquei os meus bolsos para garantir que tinha tudo o que realmente importava: a minha carteira, o meu telemóvel e as chaves do meu apartamento em Lisboa. 2 minutos depois, o meu Mercedes apareceu. Deslizei para o banco do condutor, sentindo o couro ainda quente, ajustei o espelho retrovisor, no reflexo, pude ver as tendas brancas distantes da festa onde a minha vida antiga ficava para trás. Imaginei a Beatriz ainda lá, sorrindo para a câmara, inclinando o queixo para encontrar a luz perfeita, totalmente alheia ao facto de que o seu transporte para casa e a sua fonte de financiamento estavam a colocar o motor em marcha. No instante em que os pneus tocaram o asfalto da estrada principal, esperei sentir uma onda de tristeza ou o pânico habitual de ter desagradado alguém, mas nada disso aconteceu. Em vez de desgosto, senti uma sensação física no peito que não sentia há 2 anos, como se alguém tivesse retirado um casaco de lã pesado e molhado dos meus ombros. Respirei fundo, deixando o ar-condicionado soprar ar frio e limpo no meu rosto, e liguei o rádio. Não coloquei na estação de música pop que a Beatriz insistia em ouvir para manter a energia alta, mas sim num podcast sobre economia, seco, aborrecido e absolutamente silencioso sobre vibrações ou estética. Eu já conduzia há 40 minutos pela autoestrada quando meu telemóvel começou a vibrar contra a consola central. Vibrou uma vez, depois outra, e logo uma terceira, indicando chamadas perdidas e mensagens de texto da Beatriz, mas não atendi nem desbloqueei o ecrã, pois sabia exatamente o que estava a acontecer. A sessão de fotos tinha terminado e eles deviam ter se mudado para o bar, onde ela teria procurado na bolsa para pagar uma ronda de bebidas aos novos amigos, apenas para perceber que eu já não estava lá para segurar a bolsa ou o cartão de crédito. 10 minutos depois, a frequência das vibrações intensificou-se, sugerindo que o tom das mensagens tinha passado do aborrecimento para o pânico total. Parei numa área de serviço a cerca de 100 quilômetros de Lisboa para abastecer e gerir a logística da situação. E foi então que finalmente peguei no telemóvel. Havia 12 mensagens de texto acumuladas, incluindo várias da melhor amiga dela, a Joana, que sempre sussurrava ao ouvido da Beatriz que ela merecia mais. As mensagens diziam que a Beatriz estava a chorar e que eu tinha arruinado todo o ambiente, exigindo que eu voltasse imediatamente para os apanhar. Li aquelas palavras como se fossem um relatório de danos, sem qualquer emoção. Percebi que ela não chorava porque sentia minha falta ou porque estava preocupada com a minha segurança na estrada, mas sim porque estava presa numa vinícola remota a mais de 300 quilômetros de casa.
Fiz um cálculo mental rápido e soube que um Uber para aquela distância num sábado à noite custaria cerca de 350 euros, e ela não tinha carro, o Lucas não conduzia, o mais importante, nenhum deles tinha dinheiro. Ela possuía um cartão de crédito adicional da minha conta que eu lhe dera para emergências, mas que ela usava para maquilhagem e brunches caros. Aquele cartão estava na bolsa que eu tinha deixado na relva, por isso abri a minha aplicação bancária e vi que o estado do cartão ainda estava ativo. Sem hesitar, selecionei a opção de gerir cartões e bloqueio imediatamente, reportando-o como perdido para garantir que não pudesse ser reativado, transformando aquele pedaço de plástico num objeto inútil. Voltei às mensagens e escrevi uma única resposta para a amiga dela, explicando calmamente que, como me disseram que eu estava a arruinar a foto, eu tinha me eliminado da imagem e já estava quase em casa. Sugeri que pedissem ao Lucas, o visionário de sucesso, para chamar um transporte, pois certamente ele teria fundos para isso. Enviei a mensagem e fiz algo que deveria ter feito meses antes. Fui aos meus contactos e bloqueei a Beatriz, a Joana e o Lucas, cortando qualquer possibilidade de réplica ou manipulação. Abasteci o carro com gasolina premium, comprei um café preto sem açúcar e voltei para a autoestrada, sentindo uma satisfação sombria e silenciosa. O silêncio dentro do carro era absoluto e, pela primeira vez em muito tempo, pertencia apenas a mim. Eu sabia que, se eles conseguissem transporte, levariam pelo menos 3 horas para regressar, provavelmente mais se tivessem que esperar por um motorista disposto a aceitar uma viagem tão longa, o que me dava tempo suficiente para preparar a minha verdadeira partida. Quando entrei no apartamento no Chiado, o silêncio era absoluto e reconfortante. Eram 7 horas da tarde. Se eles tivessem conseguido o transporte, demorariam pelo menos 90 minutos para voltar, mas provavelmente muito mais. Não me sentei para descansar. Fui diretamente ao armário e peguei em 3 caixas de sacos de lixo resistentes que guardava debaixo do lava-loiça. Não queimei as roupas dela nem as cortei, pois isso seria dramático demais e eu já tinha terminado com o drama. Eu estava a ser puramente logístico. Fui ao quarto e varri todos os frascos de cremes caros do toucador para dentro de um saco. Tirei as roupas dos cabides, os vestidos de seda, os tons neutros estéticos e os casacos de designer que eu lhe tinha comprado, e meti tudo nos sacos sem qualquer cerimônia. Os sapatos foram para um saco separado. Trabalhei com a precisão de um gestor de armazém, quarto, casa de banho, sala de estar. Desmontei o anel de luz que ela deixava sempre montado no canto da sala e removi o quadro de visualização que ela tinha pendurado no corredor. Às 8h30 da noite, havia 12 grandes sacos de lixo pretos alinhados no corredor, do lado de fora da porta do nosso apartamento. Não os deitei no contentor do lixo, não a estava a tratar como lixo, estava simplesmente a realizar um despejo sumário. Fui ao router da internet e mantive pressionado o botão de reinício. Configurei um novo nome de rede, erro 404, não encontrado, e defini uma palavra-passe complexa que apenas eu conhecia. O apartamento parecia subitamente maior, mais limpo e, finalmente, meu outra vez. Sentei-me no sofá e o meu telemóvel vibrou com uma notificação da aplicação do banco. Era uma transação recusada da Uber no valor de 3.800 euros. Sorri ao ver o ecrã. Ela estava desesperada e a tarifa dinâmica para uma viagem daquela distância num sábado à noite era brutal. Logo a seguir, recebi uma solicitação de dinheiro na aplicação, um pedido frenético de 4.000 euros que rejeitei sem hesitar. Caminhei até a porta principal, tranquei a fechadura e coloquei a pesada corrente de segurança que eu tinha instalado quando nos mudamos, aquela que ela odiava e dizia que era feia e estragava a decoração. Fui à cozinha, abri uma cerveja e esperei no escuro. Às 10h45 da noite, ouvi o som do elevador a chegar ao nosso andar, seguido por passos pesados e o barulho inconfundível de alguém a tropeçar nos sacos de plástico no corredor. Ouvi a voz do Lucas praguejar e, logo em seguida, o choro incrédulo da Beatriz ao perceber que o conteúdo dos sacos espalhados no chão era toda a sua vida material. Eles esmurraram a porta com violência, gritando que aquilo não tinha graça, que os cartões não funcionavam e que precisavam de entrar. Eu não me movi do sofá nem baixei o volume da televisão. Apenas caminhei calmamente até a entrada e falei através da madeira maciça, com a frieza de quem discute a meteorologia, informando-a de que,
Como ela tinha escolhido Lucas e a estética perfeita, já não precisava deste apartamento. Lembrei-lhe que o contrato de arrendamento no Chiado estava apenas em meu nome e que ela não figurava legalmente como inquilina. Ela gritou, já com a voz embargada por lágrimas de pânico real, perguntando para onde deveria ir àquela hora da noite. Respondi através da porta fechada que ela deveria ir para a casa do visionário, pois certamente ele teria uma visão criativa sobre onde dormiriam. Sem esperar por mais súplicas, voltei para o quarto, coloquei os meus auscultadores com cancelamento de ruído e apaguei as luzes. Dormi profundamente enquanto ouvia, muito ao longe, o som de sacos de plástico a serem arrastados para o elevador. O primeiro mês de silêncio foi revelador. Blindei completamente o meu perímetro digital, mudei o número de telefone, tornei as redes sociais privadas e configurei filtros de e-mail para enviar qualquer coisa com o nome dela diretamente para o lixo eletrônico. Quando alguns amigos em comum tentaram intervir, enviando mensagens a dizer que ela estava a sofrer num hotel barato e que o Lucas estava a ser estranho, bloqueei-os imediatamente. Recordei o desprezo no rosto dela na vinícola e repeti para mim mesmo que aquele já não era o meu circo, nem eram os meus macacos. A clareza absoluta chegou quando me sentei para analisar o meu orçamento mensal, 30 dias após o rompimento. Sempre soube que manter o estilo de vida da Beatriz era dispendioso, mas não tinha noção de que ela era uma verdadeira hemorragia financeira. Olhei para a folha de cálculo e os números não mentiam. Sem as saladas gourmet de 20 euros, os cafés estéticos, as compras semanais de maquilhagem e as viagens de fim de semana para criar conteúdo, a minha taxa de poupança não apenas duplicou, ela quadruplicou. Eu estava a poupar quase 3.000 euros por mês que antes desapareciam no vazio da construção da marca pessoal dela. Usei esse capital recém-descoberto para investir em mim. Melhorei a minha subscrição do ginásio, comprei uma máquina de café expresso industrial em aço inoxidável que ela teria odiado por ser demasiado masculina e comecei a dormir 8 horas por noite. A ansiedade constante de não ser suficiente, de ser aborrecido ou de estragar a imagem dela evaporou-se completamente. Eu não a estava a impedir de voar, percebi finalmente, eu era a única coisa que a impedia de cair. E agora que eu a tinha soltado, a gravidade estava a fazer o seu trabalho implacável. 3 meses depois, encontrei a Marta, uma enfermeira sensata e uma das poucas amigas da Beatriz que eu respeitava, numa livraria no centro. Ela hesitou, mas acabou por me contar o desfecho inevitável, confirmando que o karma tinha agido rápido. O Lucas e a Beatriz tinham se mudado para um estúdio numa cave sem janelas na Amadora, pois era tudo que conseguiam pagar sem o meu financiamento. A ironia era poética. A mulher que exigia luz natural e vistas perfeitas vivia agora na escuridão de um subsolo úmido. A Marta contou-me que o Lucas a convenceu de que a sua antiga marca era demasiado comercial e assumiu o controle das redes sociais dela, publicando fotos tremidas e artísticas que ninguém entendia. Ela tinha perdido 10.000 seguidores em 2 meses, as marcas tinham cancelado os contratos e agora ela dobrava turnos numa cafetaria para pagar os custos de revelação dos rolos de filme dele, porque o Lucas se recusava a ter um emprego que o tornasse um escravo do sistema. A minha ascensão foi vertical e imparável. No escritório, a minha dedicação silenciosa transformou-se num reconhecimento público quando fui promovido a diretor de operações logísticas, um cargo que duplicou o meu salário base e me garantiu um escritório envidraçado com vista para Ponte Vasco da Gama, no Parque das Nações. Com a estabilidade financeira consolidada, decidi dar o passo final para apagar os vestígios da minha vida anterior, comprei um apartamento próprio. Não era apenas um imóvel, era um manifesto de independência, um duplex moderno com janelas panorâmicas do chão ao teto debruçadas sobre o rio Tejo, exatamente o tipo de luxo minimalista e luminoso que a Beatriz passava horas a colocar no seu quadro de visualização, mas que agora seria o meu santuário privado e inviolável. Na noite em que ia assinar a escritura, estava na varanda do meu novo lar, observando o reflexo dourado das luzes de Lisboa na água escura, quando o meu telemóvel vibrou com uma notificação de correio de voz de um número bloqueado. O instinto inicial foi apagar sem ouvir, manter o meu perímetro digital imaculado, mas uma curiosidade mórbida fez-me carregar no play. A voz que saiu do altifalante não era a da influenciadora arrogante da vinícola, mas sim um sussurro rouco e partido. Entre soluços que pareciam vir das entranhas, ela confessou que tinha cometido um erro irreparável. Contou-me que o Lucas,
o grande visionário da arte, tinha vendido a câmara fotográfica profissional que eu lhe oferecerá no Natal para comprar materiais de arte, e que depois tinha desaparecido com o dinheiro. Ela estava sozinha num café no Saldanha, sem ter para onde ir e com fome. O café ficava a apenas 5 minutos a pé de onde eu estava. Eu poderia ter ficado na minha varanda, saboreando o meu uísque e a minha vitória, mas percebi que precisava de encerrar aquele capítulo pessoalmente. Precisava de garantir que ela compreendesse que a porta não estava apenas fechada, estava emparedada. Caminhei até lá com a calma de quem vai a uma reunião de negócios rotineira, sem o coração acelerado, sem ansiedade. Vi através da vitrine antes mesmo de entrar. O choque visual foi brutal. A Beatriz que eu conhecia, que nunca sairia de casa sem uma produção de 2 horas, estava irreconhecível. As raízes escuras do cabelo gritavam por atenção contra o louro desbotado e sem vida. Ela vestia uma camisola de caxemira cinzenta, deformada e com manchas visíveis, que eu reconheci imediatamente como sendo uma das minhas peças antigas que ela devia ter resgatado dos sacos de lixo que deixei no corredor. As unhas, outrora garras de acrílico perfeitas, estavam roídas até a carne. Ela não parecia apenas pobre, parecia um rascunho apagado de um ser humano. Quando entrei, o sino da porta anunciou a minha chegada. Ela levantou a cabeça e o rosto dela contorceu-se numa mistura humilhante de alívio e vergonha profunda. Levantou-se impulsivamente para me abraçar, mas eu permaneci imóvel junto à entrada, criando uma barreira de gelo intransponível. Os braços dela caíram, derrotados. Com a voz trêmula, pediu para nos sentarmos, visivelmente incomodada com os olhares de pena dos outros clientes. Respondi-lhe, com uma frieza cirúrgica, que ela sempre adorou ter público, por isso não faria diferença. Sentada na ponta da cadeira, ela despejou um monólogo de miséria. Disse que o Lucas era um monstro manipulador, que a tinha usado pelo apartamento e pelo dinheiro, e que até tinha penhorado as joias de família dela. Tentou tocar na manga do meu casaco novo, implorando por uma segunda oportunidade, jurando que tinha mudado, que a fase de influenciadora tinha acabado e que só queria a segurança que nós tínhamos. Os olhos dela fixaram-se nos papéis da escritura que eu segurava, brilhando com a esperança oportunista de quem vê uma tábua de salvação em mar aberto. Ela disse que podíamos recomeçar na casa nova. Que éramos uma equipa perfeita visualmente. Afastei o meu braço suavemente, como se limpasse uma poeira imaginária. Olhei-a profundamente nos olhos e disse-lhe a verdade que ela se recusava a aceitar. Disse-lhe que ela não tinha saudades minhas, mas sim da infraestrutura, do conforto e da rede de segurança financeira que eu representava. Expliquei-lhe que ela tinha incendiado a ponte que nos ligava e agora, sentindo o frio da realidade, queria voltar para o calor do fogo que eu mantinha, mas que aquilo não era amor, era pura estratégia de sobrevivência. Ela insistiu, chorando que nós combinávamos. Soltei uma gargalhada seca. Dei um passo atrás e observei-a de cima a baixo, replicando exatamente o olhar de desprezo que ela me lançara na festa meses antes. Apontei para mim mesmo, impecável, tranquilo, solvente. Depois apontei para ela, caótica, instável, quebrada. Inclinei-me para perto, baixando a voz para um tom confidencial e devastador, e entreguei-lhe a sentença final. Disse-lhe que eu estava a curar uma vida de paz absoluta, estabilidade e integridade e que, para ser brutalmente honesto, ela já não se enquadrava na minha estética. Vi a luz apagar-se nos olhos dela quando a ironia a atingiu como um soco no estômago. Ela ficou ali, paralisada e de boca aberta, percebendo que a arma superficial que usará para me ferir se tinha voltado contra ela com uma força letal. Desejei-lhe sorte na vida e sugeri que perguntasse ao gerente se precisavam de alguém para lavar a louça no turno da noite. Virei as costas e saí para o ar fresco da noite de Lisboa, caminhando em direção ao meu futuro luminoso, sem olhar para trás, sentindo finalmente a leveza absoluta de quem apagou uma fotografia má e libertou espaço na memória.